Bom, pessoal, hoje então nós vamos ver essa teoria chamada teoria da coexistência, tá? Que fala sobre como que a competição e a predação, né, principalmente competição, como que isso define como as espécies vão interagir umas com as outras e em quais condições duas espécies vão conseguir existir juntas e em quais condições elas não vão conseguir existir juntas. E isso tem uma série de implicações para como as espécies vão afetar o crescimento, por exemplo, populacional uma da outra, como que elas vão evoluir ao longo do tempo em resposta a umas espécies às outras, e também como que as características das espécies e como elas interagem umas com as outras, como que isso vai definir a diversidade de espécies em um local. Então tudo isso está dentro dessa grande área de conhecimento ou de pesquisa chamado de teoria do nicho ou teoria da coexistência, que é uma forma, digamos assim, de como a teoria do nicho ecológico é aplicada. Quando a gente olha na natureza, a gente vê, até agora a gente estava vendo padrões de diversidade, ou então. Quando a gente olha na natureza, o que nós vemos não é uma distribuição homogênea de uma única espécie, e nem que todas as espécies são iguais. Né? Então, qualquer pessoa que já foi dar uma caminhada na natureza já notou que existem uma grande diversidade de organismos, e esses organismos são diferentes uns dos outros. É claro que existe diferença entre os organismos. A questão é por que existe essa diferença entre os organismos e qual o impacto que isso tem sobre a diversidade de espécies. Né? Será que se esses organismos fossem todos iguais, a diversidade seria do jeito que é? Será que a gente teria tantas espécies? Então, esse trabalho que se tornou bem famoso, esse trabalho do Connell em 1961, que foi feito com cracas. Cracas são esses organismos que a gente encontra agarrados, por exemplo, em rochas na beira da praia ou em cascos de navio. E olhando essas duas espécies de cracas, o que o Connell observou é que uma espécie ela preferencialmente ocorria nessa área, nessa região do rochedo que era mais acima, né, mas que só chegava água do mar quando a maré estava alta, e essa outra espécie que vivia nessa região mais de maré baixa, né, ou seja, que estava boa parte do tempo submersa. E que existia uma região intermediária aqui onde era possível que as duas espécies ocorressem. Quando uma espécie não estava presente, a outra ocorria mais nessa região e vice-versa. Então, quer dizer, essas espécies elas conseguiam existir além desses limites naturais quando uma espécie não estava presente. Ou seja, isso mostra que as espécies de alguma forma estão competindo uma com a outra por essa região intermediária na natureza, mas que essa diversidade de hábitats, né, e a adaptação diferencial das espécies permite com que mais de uma espécie consiga existir em uma determinada região. Né. Um outro trabalho que também mostra isso em um ambiente totalmente diferente é esse trabalho realizado pelo MacArthur em 1958 com aves. O MacArthur, esse pesquisador, né, ele começou a observar a distribuição de aves dentro de árvores, né, em regiões de pinheiros, abetos, né, no Canadá. Acredito que foi no Canadá. E ele observou que as aves ocupam diferentes locais, né? Ou seja, as espécies têm diferentes estratégias e diferentes adaptações para ocupar diferentes locais e forragear em diferentes estratos dentro dessas árvores. Quer dizer que as espécies estão evitando, talvez, a competição umas com as outras por explorar recursos em diferentes regiões. Bom, por que que então esses padrões são observados, né? De onde é que eles surgem e por que que as espécies não podem ser iguais umas às outras? Por que que cada espécie está ocupando uma região diferente e como que isso eventualmente surgiu, né? Essas são as questões que têm estimulado muitos ecólogos ao longo dos últimos 100 anos, pelo menos, a descobrir, né? Ou talvez até mais, talvez 150 anos ou até mais do que isso. Então nessa aula a gente vai ver como que uma espécie afeta o crescimento populacional uma da outra, né? E como que as características das espécies, ou como que esse efeito acontece, como que isso permite ou não permite que elas coexistam em uma determinada região. E como que isso então está relacionado, como que essa competição e essas características das espécies estão associadas com a diversidade de espécies
e os hábitos de vida que elas têm. Então, baseado nessa ideia de coexistência, a gente sabe que duas espécies, se elas forem iguais, elas não vão poder coexistir indefinidamente na natureza. Ou seja, as espécies elas precisam se diferenciar uma da outra ao longo do tempo para conseguir coexistir em um determinado local, ou essas espécies elas vão ser extintas, uma delas pelo menos vai ser extinta, né? Então, para as espécies coexistir, elas podem evoluir diferentes características e isso vai eventualmente permitir que mais espécies coexistam. Isso poderia explicar, por exemplo, por que em alguns locais do planeta, como as regiões tropicais, nós temos tantas espécies. Existem várias possíveis explicações para isso, mas uma possibilidade seria que as espécies têm diferentes características nesses locais e por isso elas podem coexistir por mais tempo ou indefinidamente. Então, essa grande teoria, chamada teoria da coexistência, que é muito relacionada com a teoria do nicho, ela tenta explicar por que existem tantas formas e tantas espécies diferentes na natureza. Por que alguns locais do planeta ou dentro de uma mesma região tem tantas espécies? E também por que os locais mais diversos são mais produtivos do que os locais pouco diversos, de uma maneira geral. Além de várias outras coisas importantes, como por exemplo, o que vai acontecer com as espécies de um local quando uma espécie invasora for introduzida, uma espécie que vem de um outro local e invade essa comunidade. Ou por que alguns locais do planeta são mais fáceis de serem invadidos do que outros. Essa ideia de que a competição entre as espécies, ou a interação entre as espécies, é uma força evolutiva e que também determina se as espécies vão... o que determina se as espécies vão conseguir viver junto ou não, é uma coisa que não é uma ideia recente. Então, eu peguei esse texto aqui que foi traduzido a partir do livro do Darwin e que também é visto em alguns artigos, essa tradução ou essa passagem do Darwin que fala sobre essa questão. Então, o Darwin ele já falava, né, que, por exemplo, a seleção natural vai levar a isso chamado divergência de caráter, né, que é a mudança das características das espécies ao longo do tempo. Porque mais organismos eles podem ser sustentados na mesma área, quando eles divergem na sua estrutura, nos hábitos ou na sua constituição. Então, durante a modificação dos descendentes, durante esse processo de passagem de geração para geração, e nessa luta que as espécies têm, os indivíduos dentro das espécies têm para sobreviver e para se reproduzir, nós vamos ver que espécies e indivíduos que diferem mais dos outros, eles têm mais chance de explorar novos recursos e se reproduzir e passar suas características adiante. Quando nós temos diferentes espécies, a gente vê que pequenas diferenças que distinguem esses indivíduos vão tender a se simplificar ao longo do tempo, de forma que haverá uma divergência dos indivíduos dentro das espécies e também de indivíduos de diferentes espécies, de forma que eventualmente a gente pode, através desse processo, levar até o surgimento de diferentes espécies e a existência então de múltiplas espécies com diferentes adaptações coexistindo em um determinado local. Bom, aqui a gente está falando muito da competição e nessa aula eu vou falar basicamente dos modelos de competição. Só que eu gostaria de fazer um parênteses só para mostrar que essa não é a única interação que pode levar as espécies a serem extintas, por exemplo, na natureza, ou a evoluírem diferentes características. A predação é uma outra interação que também pode ser estudada de uma maneira muito similar ao que vai ser mostrado nessa aula, e que também é uma força tanto de existência das espécies, que pode levar, por exemplo, à extinção de uma espécie num local, porque a presença de um predador pode então levar, por exemplo, à extinção de uma presa, quanto pode também ser uma força evolutiva bastante importante, levando as presas a evoluírem diferentes características, né? Então, por exemplo, um leão correndo atrás de uma zebra pode ser uma força evolutiva bastante forte para que as zebras que mais que tem maior velocidade, por exemplo, para escapar do predador, sejam selecionadas e eventualmente a gente vai ter populações de presas que conseguem correr mais rápido. Mas claro que existem várias outras características que também evoluíram, provavelmente em resposta a essa predação.
obviamente também a presença de predadores em um local pode ser uma força evolutiva e a ausência desse predador em outro local também pode ser uma força evolutiva, fazendo com que, por exemplo, duas populações ou duas espécies evoluam características completamente diferentes, dependendo se essas populações ou espécies evoluíram na presença ou não de predadores. Um exemplo muito conspícuo na natureza é a presença, por exemplo, de compostos químicos de defesa em plantas. Nós temos plantas que têm vários compostos químicos que provavelmente evoluíram para evitar herbivoria, e algumas plantas não produzem esses compostos ou não produzem tantos compostos. E a gente, se nós fizermos um experimento como esse, nós vamos ver que essa defesa química das plantas, ela totalmente define se essas plantas vão ser atacadas ou não por herbívoros ou o tamanho do dano, como a gente vê nessas duas plantas aqui. Então, obviamente que essa força da predação, embora nós não vamos explorar isso muito nessa aula, por questão de limitação de tempo mesmo, obviamente essa é uma força evolutiva e também de existência das espécies que é bem importante. Bom, vamos começar então essa aula pensando no que acontece na dinâmica populacional das espécies quando elas são iguais ou diferentes, ou quando elas ocorrem junto ou não. Então, esse desenho aqui esquemático, ele representa um experimento realizado lá na década de 20, ou na década de 30, por um biólogo russo chamado Gause. Né? E o que o Gause fez foi pegar duas espécies de paramécio, um protozoário, e criar em placas de Petri. Aqui, nessa parte superior aqui da imagem, a gente vê uma espécie de paramécio que foi criada e ele acompanhou a trajetória dessa população ao longo do tempo. E na parte inferior nós vemos da outra espécie de paramécio. As linhas azuis representam o que acontece com a população dessas espécies quando elas são criadas em placas de Petri isoladamente, ou seja, uma placa de Petri só tem essa espécie chamada Paramecium aurelia, e na outra placa de Petri nós temos só Paramecium caudatum. E a gente vê que essas espécies elas crescem exponencialmente, né? Os indivíduos vão se reproduzindo, a população vai crescendo, até que atinge mais ou menos um platô, que é o que a gente vê no crescimento logístico, né? Essa curva mais ou menos em forma de S, representado aqui na linha azul. Isso acontece tanto na parte superior aqui do gráfico, para uma espécie, e na parte inferior, para outra espécie. Mas o que acontece quando nós colocamos essas duas espécies junto? Essas espécies são muito parecidas. O que acontece quando nós colocamos elas junto na mesma placa de Petri? Bom, a gente vê que o crescimento populacional delas, esse platô, né, ele é atingido muito antes, e uma das espécies continua tendo crescimento populacional e sobrevivendo ao longo do tempo, enquanto que a outra espécie atinge um determinado crescimento e começa a declinar, e esse declínio ocorre até a extinção de uma espécie, ou seja, só uma das espécies consegue sobreviver. Então, a gente vai ver agora modelos, né, que mostram como, né, que isso ocorre. Por que espécies iguais não podem coexistir em um determinado local e por que espécies diferentes conseguem coexistir. Para a gente chegar nesse ponto de entender o modelo e entender como que isso funciona, nós precisamos relembrar um pouquinho de como o crescimento populacional funciona. Nós temos, na forma mais simples, né, o crescimento exponencial, que é esse crescimento em forma de J de uma população que ocorre quando uma população cresce sem limites nenhum. Ou seja, se os recursos forem totalmente disponíveis para essa espécie, não importa quantos indivíduos tem. A gente pode adicionar nesse crescimento populacional exponencial um pouquinho mais de complexidade de dizer que o crescimento populacional ele é proporcional, a taxa de crescimento, à quantidade de recursos disponíveis. E a gente chama isso de crescimento logístico. Então, no crescimento logístico, o crescimento nessa taxa de crescimento populacional ela é limitado pela quantidade de recursos que estão disponíveis e esses recursos são consumidos pela própria espécie. Então, quanto mais indivíduos uma espécie tem, menos recursos e menos crescimento. Consequentemente, a gente atinge aquela curva em forma de S quando a gente tem um balanço entre crescimento populacional e disponibilidade de recursos. Ou seja, a gente atinge um ponto onde não podemos adicionar mais indivíduos numa população, mas também a gente não tira indivíduos dessa população porque os recursos estão sendo
repostos naquela taxa que permite um determinado número de indivíduos nessa população. E nós podemos modificar ainda mais esse modelo de crescimento logístico para incorporar a competição. E é isso que o modelo chamado modelo de competição de lógica e Volterra faz. Então ele, na verdade, é um modelo praticamente idêntico ao crescimento logístico, só que ele é um modelo que incorpora, então, esse efeito da utilização dos recursos por uma outra espécie, além da própria espécie. Então ela é uma extensão do modelo de crescimento logístico. Então como é que funciona esse modelo de lógica e Volterra? Vamos dar uma olhadinha, então, para a gente entender como que essa extensão do crescimento logístico funciona e qual é a implicação disso para a existência de múltiplas espécies de um local ou não. Então vamos relembrar esse crescimento populacional. Vamos ver como que é o crescimento populacional de uma espécie quando ela está, por exemplo, em isolamento. Né? O crescimento populacional, a gente vai colocar aqui nesse gráfico o tempo no eixo X e o número de indivíduos no eixo Y. E se a gente observar uma população que não tem limites na sua utilização dos recursos, ou seja, quanto mais indivíduos, mais reprodução e mais cresce a população, a gente vai ver um crescimento populacional exponencial, mais ou menos como acontece com o vírus, por exemplo, nas fases iniciais de contágio. E a gente pode, então, medir essa taxa de crescimento populacional, né, olhando para a inclinação dessa curva. Né? Se a gente traçar uma linha tangencial aqui, a gente pode dizer que a curva, por exemplo, está crescendo mais lentamente aqui do que aqui. Né? Num determinado ponto, né, a inclinação, então a subida dessa curva é descrita por essa equação, né, chamada de uma equação diferencial ordinária, que diz que a taxa de crescimento, ou seja, a alteração no n ao longo do tempo, né, a mudança no n com um determinado intervalo de tempo, ela segue essa equação, né, onde o Rzinho representa a nossa taxa intrínseca de crescimento populacional e o N o número de indivíduos. Então, por exemplo, nesse sistema, a gente vê que quanto mais indivíduos, mais a população cresce, considerando o R uma constante. Porque quanto mais indivíduos, mais reprodução e mais inclinada vai ficar essa linha. A gente pode dizer que o crescimento real de uma população ela não acontece assim, porque os recursos eles começam a se tornar limitantes ao longo do tempo. Então, deixa eu alterar a cor aqui. Então, nós vamos ver que o crescimento populacional ele eventualmente começa a reduzir sua taxa de crescimento, porque os recursos começam a se tornar limitantes. A gente pode incorporar essa modificação facilmente nessa equação, simplesmente dizendo que essa taxa de crescimento ou inclinação dessa curva ela é proporcional à quantidade de recursos disponível, que é 100% dos recursos menos quantos por cento está sendo ocupado pela espécie. Então essa porção aqui dessa equação define quantos por cento dos recursos estão sendo ocupados, né? E isso aqui, tudo, né, em verde, representa quantos por cento dos recursos estão disponíveis na população. Então, se esse valor aqui em verde for zero, então quer dizer que a população não cresce mais. Não é que a população está extinta, ela simplesmente não cresce mais. Bom, só que isso aqui tudo a gente está falando para uma única espécie. Né? E nós estamos agora querendo saber o que acontece quando nós adicionamos uma segunda espécie. Então nós vamos simplesmente imaginar que a segunda espécie ela se comporta da mesma forma que a primeira. E aqui nós vamos chamar essa equação toda aqui do crescimento populacional da primeira espécie. Então nós vamos colocar subscrito 1 aqui para representar essa primeira espécie. E agora nós vamos representar a mesma coisa, né, esse mesmo crescimento, para uma segunda espécie. Eu vou colocar essa segunda espécie com uma outra cor para que fique bem distinto. Então nós vamos dizer que uma segunda espécie ela segue... só um segundo. Então nós vamos dizer que uma segunda espécie, vamos chamar de espécie 2, ela também é descrita, a dinâmica populacional dela também é descrita por essa mesma equação, só claro que ela tem outros parâmetros, ela tem outras taxas de crescimento, ela pode crescer mais aceleradamente, ela pode ter uma outra capacidade de suporte e assim por diante.
Então nós vamos colocar subscrito 2 para todos os parâmetros dessa segunda espécie. Então agora nós temos um sistema de equações diferenciais ordinárias que descreve essas taxas para as duas populações, das duas espécies. E a gente já sabe que se essas espécies crescerem isoladamente, ou seja, se essas forem de fato as equações que definem o crescimento delas, elas vão ser capazes de coexistir. Por que a gente sabe isso? Porque não tem nenhum efeito de uma espécie na outra aqui, e a gente já sabe que quando a gente olha só para uma espécie isoladamente, ela tem esse crescimento populacional logístico, ou seja, ela vai crescer até atingir esse platô. Então o que a gente precisa fazer agora para incorporar o efeito de uma espécie na outra é adicionar um impacto que uma espécie pode ter na outra na sua utilização dos recursos. Na prática, o que a gente está vendo aqui nessas equações é que a quantidade disponível de recursos, essa parte aqui, que aqui em cima está marcada em verde, é simplesmente dependente da quantidade que uma espécie está utilizando de recursos, mas não tem nada a ver com a utilização dos recursos pela outra espécie. Então, nós podemos começar com essas duas equações, uma descrevendo a dinâmica populacional de uma espécie e a dinâmica populacional de outra espécie, e começar com esse crescimento logístico. Só para relembrar que a gente sabe que quando esse valor de NDT é maior do que zero, quer dizer que a espécie está tendo crescimento populacional. E quando ele é menor do que zero, quer dizer que está declinando populacionalmente. Então a gente pode, só olhando o que acontece com o resultado dessa equação, saber se a população de uma espécie vai crescer e a outra não, ou se as duas espécies vão crescer, o que vai acontecer. Bom, o que a gente vai modificar no crescimento logístico é essa parte do modelo que diz como que os recursos estão sendo utilizados. Quando nós temos só uma espécie, nós temos então 100% dos recursos menos a quantidade que está sendo utilizado desse recurso K pela própria espécie. No caso aqui em cima, N1. O que nós vamos fazer aqui é adicionar o efeito da segunda espécie nessa utilização dos recursos. Nós vamos dizer que esse efeito é denominado como alfa N2. Onde N2 é o número de indivíduos que nós temos nessa comunidade agora, nesse conjunto de duas populações, de duas espécies, o número de indivíduos da espécie 2, e alfa representa o efeito que cada um desses indivíduos tem na utilização desses recursos K1, ou seja, nos recursos da espécie 1. Se nós dissermos que alfa é 1, isso quer dizer que cada indivíduo da espécie 2 representa a utilização de recursos equivalente a um indivíduo da espécie 1. Então, quer dizer, essas espécies são exatamente iguais na utilização desse recurso K1. A gente também pode imaginar, de uma maneira mais visual, que a gente tem, por exemplo, uma região, um espaço ou um recurso que está sendo utilizado pelos indivíduos. A gente poderia representar os indivíduos N1 dessa forma e pensar o que vai acontecer com esse recurso aqui, que está representado dentro do quadrado, quando um indivíduo da espécie 2 entrar. Se esse alfa for igual a 1, quer dizer que um indivíduo da espécie 2 vai utilizar a mesma quantidade de recursos de um indivíduo da espécie 1 e, consequentemente, vai diminuir o crescimento populacional da espécie 1, como se a gente tivesse adicionado mais um indivíduo da própria espécie. Já se esse indivíduo for ocupar bem mais esse recurso, então esse alfa pode ser maior do que 1, ou seja, cada indivíduo da espécie 2 tem um impacto na utilização dos recursos que é maior do que a simples adição de um indivíduo da espécie 1, da própria espécie. E claro, a gente poderia também ter que um indivíduo da espécie 2 equivale a menos do que um indivíduo da espécie 1, ou seja, a gente precisaria vários indivíduos da espécie 2 para ter um indivíduo da espécie 1. Na utilização dos recursos. Ou seja, o impacto que cada indivíduo da espécie 2 vai ter no crescimento populacional da espécie 1 é menor do que um indivíduo da própria espécie. Tá? E a gente pode pensar nessa lógica para os dois casos. Bom, aqui então na equação que descreve o crescimento populacional da espécie 2, nós vamos também adicionar o impacto da espécie 1 na espécie 2. Nós vamos chamar isso de beta, para diferenciar daquele impacto da outra espécie, e nós vamos colocar então os indivíduos da espécie 1.
Então, da mesma forma que alfa, aqui nós temos que beta define quanto de recursos os indivíduos da espécie 1 estão consumindo do recurso da espécie 2. Então, esse é o recurso da espécie 2. Se esse coeficiente for zero, quer dizer que a gente volta para o crescimento logístico nos dois casos e o impacto e o crescimento populacional de uma espécie é determinado só pelo crescimento dela mesmo, só pelo número de indivíduos dela mesmo. Só que agora a gente pode então ter uma situação onde esse crescimento ele pode ser impactado não só pelos indivíduos da própria espécie, mas pelos indivíduos também da outra espécie. Bom, gente, então aqui nós temos duas equações que descrevem o crescimento populacional das duas espécies. Ou seja, a gente pode analisar, se a gente soubesse a taxa de crescimento populacional, o Rzinho, né, a taxa intrínseca de crescimento da espécie 1 e da espécie 2, o número de indivíduos da espécie 1 e da espécie 2, a quantidade de recursos disponível para a espécie 1 e para a espécie 2, que é representada pelo K1 e K2, e o impacto que cada indivíduo da espécie 2 tem em K1 e cada impacto que cada indivíduo da espécie 1 tem em K1, em K2, desculpa, ou seja, o alfa e o beta, se a gente soubesse todos os parâmetros dessas equações, a gente poderia determinar em qualquer espaço no tempo se uma população dessas espécies estaria crescendo ou não. Ou seja, se uma população, por exemplo, estaria indo em direção à extinção ou já se extinguindo, e a outra não, ou se as duas espécies estariam crescendo populacionalmente ou não. Né? Então, toda aquela dinâmica que foi observada pelo Gauss com os paramécios, a gente poderia saber o que vai acontecer nessas situações. Bom, o que a gente quer saber aqui, na verdade, é a situação de equilíbrio. Né? Depois de passar muito tempo, o que vai acontecer com essas espécies? Dependendo de como elas interagem umas com as outras. Em outras palavras, será que, por exemplo, se a espécie 1 e 2 forem iguais uma à outra, equivalentes, será que elas vão conseguir coexistir indefinidamente ou será que elas precisariam, de repente, evoluir diferentes características para que isso fosse possível? E será que se uma espécie for melhor do que a outra na utilização de determinados recursos, será que essas espécies ainda assim vão existir indefinidamente na natureza? Ou será que não? Será que se uma espécie for superior a outra, ela vai levar a outra à extinção? Então, isso também ajuda a definir, por exemplo, o que vai acontecer quando uma espécie invasora, que pode ser muito boa na utilização dos recursos, chegar num determinado local. Ou seja, se a gente introduzir uma espécie que ainda não existe numa população ou numa comunidade, o que vai acontecer com aquela comunidade? Tudo isso a gente pode definir se a gente souber esses coeficientes, e que podem ser medidos experimentalmente na natureza também. Né? A gente pode fazer um experimento com populações de diferentes espécies e estimar, de fato, esses parâmetros. Mas a gente não precisa necessariamente estimar esses parâmetros para ter algumas predições qualitativas. O que eu quero dizer com isso? A gente pode ter algumas ideias do que vai acontecer com essas populações ao longo do tempo, mesmo sem saber exatamente o valor desses parâmetros. Para isso, a gente vai usar de uma técnica. Essa técnica consiste em simplesmente substituir esse DNDT por zero. Por que por zero? Porque é justamente quando o DNDT é igual a zero que a gente tem uma situação de equilíbrio, porque a gente não tem mais mudança no tamanho populacional ao longo do tempo. Ou seja, as duas populações, se a gente colocar em zero esses parâmetros, vão estar em equilíbrio. Esse equilíbrio pode ser com um N igual a zero, ou seja, a população extinta, ou não. Então, aqui nós vamos fazer justamente essa substituição, né? Substituir então esse DNDT por zero, e nós vamos ver o que acontece com estas equações. Bom, como o Rzinho, tanto o 1 quanto o 2, estão multiplicando tudo isso aqui, a gente pode passar para o outro lado, ou dividir os dois lados por Rzinho. Né? Então, a gente pode simplesmente cortar fora essa parte da equação. Da mesma forma, como esses valores aqui estão multiplicando todos os valores e nós temos zero do outro lado, nós podemos cortar fora essa parte da equação. Nós também podemos passar essa parte negativa da equação para o outro lado e nós vamos ficar então com essa seguinte situação. E nós também podemos então agora multiplicar os dois lados por K1 e K2 para que a gente eventualmente chegue nessa solução.
Bom, olhando essas duas equações, a gente já vê que a gente simplificou bastante coisa, né? E essas equações estão nos dizendo qual é a situação onde nós vamos ter dn1 dt e dn2 dt igual a zero, ou seja, onde nós vamos ter a situação de equilíbrio. O que a gente quer saber aqui é se essa situação de equilíbrio vai ser uma situação onde nós temos indivíduos da espécie 1 e 2, ou se nós temos só indivíduos de uma determinada espécie, ou seja, se isso vai se essa interação entre essas duas espécies vai levar, por exemplo, a uma espécie à extinção e a outra não, ou se as duas espécies vão coexistir, né? Então, para isso, nós precisamos saber como que essa situação de equilíbrio se relaciona ao N1 e ao N2, ou seja, nós precisamos isolar o N1 e o N2 para saber quando que isso acontece. Então, primeiramente, nós vamos isolar o N1. Como é que a gente faz isso? Simplesmente passando o alfa N2 para o outro lado, ou subtraindo dos dois lados o alfa N2. Então, nós temos que a população 1, né, da espécie 1 vai estar em equilíbrio quando K1 for igual, quando N1 for igual a K1 menos alfa N2. E uma situação similar nós temos para a espécie 2. Então nós temos que a espécie 2 vai estar em equilíbrio quando N2 for igual a K2 menos esse efeito da espécie 1. Uma coisa interessante da gente notar aqui nessas equações é que se nós não tivermos alfa e nem beta, ou seja, se nós não tivermos impacto de uma espécie na outra, ou seja, se esses valores forem zero, essa situação de equilíbrio, né, então o N1 e o N2 vão equilibrar justamente na capacidade de suporte de cada uma dessas espécies, ou seja, N1 vai crescer exponencialmente até chegar na sua capacidade de suporte, vai crescer e atingir sua capacidade de suporte, e o equilíbrio vai ser atingido quando o número de indivíduos de K1 da espécie 1 for igual a K1 e o número de indivíduos da espécie 2 for igual a K2. Mas não é essa situação necessariamente que a gente tem, né? Então nós queremos entender justamente como que vai ser o equilíbrio quando nós tivermos esse alfa e esse beta valores diferentes de zero. Bom, uma vez que nós tenhamos definido, então, essas duas equações para o crescimento populacional das duas espécies, ou seja, a gente tem duas equações que dizem quando que as populações vão ter crescimento populacional, não vão ter crescimento populacional ou decrescimento, vão estar em equilíbrio. A gente pode construir uma coisa que a gente chama de gráfico, espaço e estado. Esse gráfico é uma representação gráfica que mostra em quais condições as duas populações vão ter crescimento ou decrescimento populacional. Então, neste gráfico, nós vamos colocar as duas espécies nos eixos x e y. E nós vamos descrever aqui neste gráfico as situações onde as populações vão atingir esse equilíbrio. Então, vamos imaginar então a seguinte situação. Vamos começar com a espécie 2. Né? E vamos imaginar o que acontece com a espécie 2 quando o número de indivíduos da espécie 1 é zero, ou seja, quando não existe a espécie 1. Bom, a gente já viu no crescimento logístico que essa espécie vai atingir a sua capacidade de suporte, né? Então, quer dizer, o crescimento populacional ele vai ser positivo sempre que a população estiver abaixo da sua capacidade de suporte. Quer dizer que se nós deixarmos essa população crescer isoladamente da espécie 1, a gente já vai ter o crescimento populacional até que a gente atinja este ponto. Então, este é um ponto de equilíbrio para a espécie 2. É um ponto onde a taxa de crescimento populacional da espécie 2, dn2 dt, é igual a zero. E aqui nós vamos fazer uma linha descrevendo em quais condições esse dn2 dt continua sendo zero. A gente sabe que um outro ponto de equilíbrio é justamente esse que está descrito por essa equação aqui em cima, porque a gente criou essa equação, a gente derivou essa equação a partir desse ponto, dessa premissa de que dn2 dt era igual a zero. Ou seja, de que nós teríamos um equilíbrio populacional. Só que notem que agora essa equação aqui ela define o número de indivíduos em equilíbrio da espécie 2 com base no que nós temos na espécie 1. Ou seja, o número de indivíduos na espécie 1 define quantos indivíduos nós vamos ter em equilíbrio na espécie 2 baseado nesse beta. Então quer dizer que esse ponto ele depende do número de indivíduos da espécie 1.
Então nós podemos dizer que um outro ponto de equilíbrio para N2, né, no ponto de equilíbrio no eixo Y, é este ponto aqui. Bom, mas como é que a gente sabe quanto que é esse ponto? Bom, vamos esquecer um pouco essa equação do N1 e vamos pensar na equação que define esse dN2 dt igual a zero, que é esta equação. Então o que a gente precisa saber aqui é quantos indivíduos de N1 nós temos quando o N2 é zero. É este ponto aqui. Então nós vamos colocar o N2 para zero e vamos resolver para N1 para saber quantos indivíduos de N1 seria possível ter para que o dN2 dt fosse igual a zero. Ou seja, quantos indivíduos a gente poderia adicionar aqui e não ter crescimento populacional e nem decrescimento populacional da espécie 2. Então a gente vai dizer que isso é igual... Nós vamos definir esse ponto aqui onde N2 é igual a zero, K2 menos beta N1. Se a gente resolver essa equação, nós temos que N1 é igual a K2 dividido por beta. Então nós temos K2 dividido por beta. Bom, o que nós sabemos aqui, com base nesses dois pontos, é que ao longo de toda essa linha que une esses dois pontos, nós temos dN2 dt igual a zero. Ou seja, nós não temos nem decrescimento e nem crescimento populacional da espécie 2. Então, a gente pode olhar para esses valores e pensar um pouco sobre qual é a implicância disso para o crescimento populacional. Então, por exemplo, se nós tivermos um beta igual a 1, isso quer dizer que os indivíduos da espécie 1 são equivalentes aos indivíduos da espécie 2. Logo, K2 dividido por 1 é K2, a gente pode ter K2 indivíduos da espécie 1, ou seja, toda a carrying capacity da espécie 2 sendo utilizado, e nós vamos ter um crescimento populacional nulo, né? Nós não vamos ter crescimento populacional da espécie 2. Se nós começarmos a diminuir esse beta, nós vamos ver que esse valor vai se tornar cada vez maior, ou seja, se nós diminuirmos o impacto da espécie 1 sobre a espécie 2, nós vamos ver que esse valor vai ser ampliado, de forma que se a gente colocar esse beta para zero, esse valor vai ser infinito, ou seja, a espécie 2 cada vez mais vai se equilibrar lá na sua capacidade de suporte. O que nós podemos ver nesse gráfico aqui é que toda vez que a espécie 2 estiver abaixo da sua capacidade de suporte, ela vai crescer exponencialmente até chegar na sua capacidade de suporte. Quando nós olhamos para outras combinações de espécie 1 e 2, nós temos também essa situação. Só que o equilíbrio vai ser atingido um pouco abaixo da capacidade de suporte. Por que isso acontece? Acontece porque nós temos indivíduos da espécie 1 usando uma parte dos recursos. Então, em toda essa região do gráfico abaixo da linha, nós temos crescimento populacional para a espécie 2. E toda a região acima da linha, nós temos decrescimento populacional da espécie 2. Então, quanto mais indivíduos nós formos adicionando da espécie 1, menos indivíduos nós vamos poder suportar da espécie 2. Bom, agora nós podemos utilizar a mesma lógica para entender a dinâmica da espécie 1. Então, tudo isso aqui que a gente fez até agora era para entender em quais condições, né, em quais combinações de indivíduos da espécie 1 e indivíduos da espécie 2 que nós não teríamos crescimento populacional da espécie 2 ou teríamos crescimento populacional da espécie 2. Então a gente viu que se a gente tem poucos indivíduos da espécie 1, a espécie 2 cresce até próximo da sua capacidade de suporte. Quando nós temos muitos indivíduos da espécie 1, a espécie 2 vai crescer, contanto que não tenha muitos indivíduos da espécie 1, né, até esse limite K2 dividido por beta. Agora vamos fazer o mesmo gráfico, só que vamos entender a dinâmica populacional da espécie 1. Bom, da mesma forma que a gente fez para a espécie 2, agora nós vamos pensar na espécie 1. O que acontece com a espécie 1? Onde que vai equilibrar essa população? Quantos indivíduos da espécie 1 vai ter se nós não tivermos nenhum indivíduo da espécie 2? Bom, obviamente a população da espécie 1 vai crescer até a sua capacidade de suporte, que vai ser em K1, né? Em outras palavras, se a gente pegar essa equação aqui de cima, que descreve a situação onde não há crescimento populacional, e dissermos que não tem indivíduos da espécie 2, consequentemente N1 igual a K1. Ou seja, a população vai ter dNdt igual a zero, exatamente no K1.
Mas tem uma outra situação onde isso também acontece, que é quando nós temos muitos indivíduos da espécie 2, de forma que nós não temos nenhum indivíduo da espécie 1. Né? Então nós sabemos que dn1dt é igual a zero quando nós não temos nenhum indivíduo da espécie 1, ou seja, nessa situação aqui. Então quantos indivíduos nós vamos ter da espécie 2 quando nós não tivermos nenhum indivíduo da espécie 1, para atingir o equilíbrio no crescimento da espécie 1? Então para isso nós vamos resolver aquela equação dizendo que n1 é igual a zero, K1 menos alfa N2. Se a gente resolver essa equação, nós vamos ver que essa condição acontece quando N2 é igual a K1 dividido por alfa. Bom, então da mesma forma que nós tínhamos para a espécie 2, agora nós vemos que ao longo de toda essa linha, ou seja, em diferentes combinações da espécie 1 e da espécie 2, nós temos que a espécie 1 não está crescendo. Isso não quer dizer que a espécie 1 não tem indivíduos. A espécie 1 pode ter indivíduos, ela só não está nem crescendo e nem decrescendo. Então, uma situação é quando nós não temos nenhum indivíduo da espécie 2, mas a espécie 1 está no seu carrying capacity. Outra situação é quando nós temos alguns indivíduos, por exemplo, da espécie 1, mas nós também temos alguns indivíduos da espécie 2. Então, quer dizer que essas duas espécies em conjunto estão utilizando todos os recursos e, por isso, a espécie 1 não está crescendo populacionalmente. Então, em toda essa região do gráfico abaixo dessa linha, nós temos mais recursos disponíveis do que o necessário para o crescimento populacional. E, consequentemente, a espécie 1 vai crescer. E em toda a região acima dessa linha, nós temos mais indivíduos do que os recursos daquele local podem suportar. Consequentemente, nós temos um decrescimento populacional. Consequentemente, se nós adicionarmos mais indivíduos da espécie 2 ou da espécie 1 nessa população, eventualmente nós vamos cruzar essa linha e ter decrescimento populacional. E se nós deixarmos quase nenhum indivíduo, ou seja, praticamente zero indivíduos, nós vamos ter crescimento populacional. Bom, o que nós vamos fazer agora é combinar esses dois gráficos para entender em quais situações as duas populações conseguem crescer, ou seja, as duas espécies conseguem coexistir, e em quais situações isso não é possível, ou seja, só uma das espécies é capaz de crescer populacionalmente. E também pode ter uma situação onde as duas populações vão decrescer populacionalmente. Então, eu vou descrever aqui um possível cenário. Nós vamos começar então com esse gráfico, nós vamos colocar as linhas das duas espécies neste gráfico. Então, colocando tudo junto nesse gráfico, vamos começar então refazendo, né? Colocando aqui a capacidade de suporte da espécie 2. Então, essa população vai crescer até a sua capacidade de suporte se não tiver espécie 1. E nós vamos colocar a capacidade de suporte da espécie 1 aqui, ou seja, a população 1 vai crescer até esse ponto se não tiver a espécie 2. Mas nós temos outros dois valores que a gente precisa colocar aqui também, que é esse K1 sobre alfa e o nosso K2 sobre beta. Tá? Bom, e agora vamos fazer as linhas das duas espécies. Eu vou colocar a linha da espécie 1 com uma cor e a espécie 2 com outra cor para que fique bem claro. Então, se nós tivermos a seguinte situação, claro que a posição desses pontos vai depender do quanto que é o K2 e o K1 e quanto que é alfa e beta, mas vamos imaginar essa seguinte situação inicialmente. Então, se nós começarmos as nossas populações N1 e N2 com bem poucos indivíduos, bom, nessa situação nós temos que a quantidade de recursos disponível tanto para a espécie 1 quanto para a espécie 2 é muito acima do que os indivíduos estão consumindo nessa população, ou seja, tem recursos à vontade. Então, nessa situação, nós temos crescimento populacional para a espécie 1 e nós também temos crescimento populacional para a espécie 2. Consequentemente, as duas espécies estão crescendo, ou seja, está aumentando ao longo do tempo o número de indivíduos nessas duas populações. Mas vamos imaginar uma outra situação. Vamos imaginar que a espécie 1 agora está acima da sua capacidade de suporte e a espécie 2 também está acima da sua capacidade de suporte. Bom, a gente não precisa pensar muito sobre o que vai acontecer nessa situação, porque os indivíduos da espécie 2 estão usando mais recursos do que o ambiente é capaz de suportar, né? E a espécie 1, a mesma situação.
então nós vamos ter um declínio populacional da espécie 2, e nós também vamos ter um declínio populacional da espécie 1, ou seja, essas setinhas estão apontando em qual direção o número de indivíduos da espécie 2 ou da espécie 1, né, representados a espécie 2 em vermelho e a espécie 1 em azul, em qual direção o número de indivíduos vai ir ao longo do tempo, ou seja, como que o número de indivíduos vai mudar ao longo do tempo. Então, nessa situação, nós temos um declínio populacional para as duas espécies. Bom, o mais interessante desse gráfico não está nessas duas posições que eu desenhei, mas sim nessas outras duas posições onde as linhas estão se cruzando. Então vamos imaginar o que vai acontecer nesse determinado ponto aqui. Nesse determinado ponto, nós temos a espécie 2 acima da sua capacidade de suporte. Consequentemente, a espécie 2 vai declinar em direção à sua capacidade de suporte. Nós temos bem poucos indivíduos da espécie 1. E o que vai acontecer com os indivíduos da espécie 1? Bom, os indivíduos da espécie 1 eles estão abaixo da sua linha. Ou seja, os indivíduos da espécie 1 estão com recursos disponíveis. Eles estão muito abaixo da sua capacidade de suporte. E o impacto que os indivíduos da espécie 2 têm sobre essa população são muito pequenos. Então, nós temos crescimento populacional para a espécie 1. E se nós estivermos nessa outra situação oposta? Bom, aqui nós temos o contrário. Nós temos muitos indivíduos da espécie 1, mais do que sua capacidade de suporte, e nós temos poucos indivíduos da espécie 2. Consequentemente, a população da espécie 1 vai declinar em direção à sua capacidade de suporte, e a população da espécie 2 vai subir em direção à sua capacidade de suporte. E aí nós vamos ter, então, crescimento populacional para a espécie 2 e decrescimento populacional para a espécie 1 ao longo do tempo. Se a gente parar para pensar nesse gráfico, a gente vai ver que em qualquer situação aqui, todas as linhas vão convergir eventualmente para este ponto aqui. Ou seja, em todas as situações, por exemplo, se nós começarmos a população com esse número de indivíduos, nós vamos ter esse declínio, só que esse declínio pode ir não diretamente ao ponto, mas eventualmente convergir até que as duas populações cheguem nesse ponto de equilíbrio. Então, esse ponto de equilíbrio é um ponto onde tanto a população da espécie 1 quanto a população da espécie 2 não crescem e nem decrescem. Ou seja, nós temos DN1-DT e DN2-DT, taxa de crescimento populacional das duas espécies, em equilíbrio zero, ou seja, as duas populações estão em equilíbrio, e este equilíbrio ele é alcançado quando nós temos tanto indivíduos da espécie 1 quanto indivíduos da espécie 2. Ou seja, essas duas espécies elas estão coexistindo, estão ocorrendo junto na natureza em equilíbrio. Ou seja, se passar muito tempo, essas duas espécies eventualmente vão existir junto. Tá, mas essa não é a situação que o Gauss observou lá nos paramétros. Por que essa situação não acontece sempre na natureza? Bom, isso vai depender do impacto que essas duas espécies têm uma na outra, ou seja, do alfa e do beta. Essa situação aqui, ela na verdade é uma situação não muito usual. É uma situação onde o alfa e o beta são pequenos, de forma que esses valores aqui, K1 dividido por alfa e K2 dividido por beta, são maiores do que a capacidade de suporte das espécies. Então esses valores são pequenos. Tá? Conforme esses valores de alfa e beta aumentam, esses pontos de equilíbrio vão começar a diminuir até que eventualmente passe essa linha da capacidade de suporte. De forma que o impacto que uma espécie vai ter na outra é maior do que o impacto dos próprios indivíduos, que os próprios indivíduos da espécie tenham no outro. Então vamos ver o que vai acontecer nessas outras situações. Bom, nós vemos que, então, na verdade, essa situação de coexistência, onde as duas espécies acabam tendo equilíbrio no mesmo ponto, só acontece em uma situação especial, que é quando o impacto que uma espécie tem na outra é menor do que o impacto que a espécie tem nela mesma. Ou seja, quando um indivíduo da população cresce, esse indivíduo tem um impacto negativo na própria população, que é maior do que o impacto que o indivíduo da outra população tem, ou da outra espécie tem. Em outras palavras, a competição intraespecífica, o efeito negativo que os indivíduos da própria espécie têm, é maior do que a competição interespecífica.
A gente pode pensar no caso extremo, onde nós não temos competição interespecífica, não temos competição entre as espécies. E nesse caso é óbvio que as espécies coexistem, porque uma não impacta uma na outra. Mas ainda é possível que, mesmo que uma espécie tenha um impacto uma na outra, elas coexistam, contanto que o impacto que a espécie tem na outra não seja maior do que o impacto que ela tem nela mesma quando ela utiliza os recursos. Mas nós temos outros cenários, vários outros, onde isso não acontece. Onde nós temos que o impacto que uma espécie tem na outra é maior do que o impacto que ela tem nela mesma. Ou seja, ela está consumindo os recursos da outra e ela é melhor competidora do que a outra por esses recursos. E aí nós podemos ter que uma espécie vai levar a outra à extinção, ou que quem tiver com maiores indivíduos na população ganha a competição, como neste último caso mostrado aqui embaixo. Bom, o que a gente pode aprender a partir desses modelos, né? Claro que a gente poderia utilizar esses modelos para saber exatamente o que vai acontecer com uma população ao longo do tempo. Se a gente fizesse experimentos, a gente poderia estimar cada um daqueles coeficientes e saber exatamente o que vai acontecer com as espécies. E nós também poderíamos colocar mais espécies nesse modelo, né? Aqui a gente trabalhou com duas equações diferenciais, mas a gente poderia ter adicionado uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma espécie. A gente poderia trabalhar com comunidades gigantes de múltiplas espécies e saber o que aconteceria dependendo do efeito que uma espécie tem na outra nessas comunidades. E existem outros trabalhos que já fizeram isso e que mostraram coisas bem importantes também, como, por exemplo, que comunidades que têm interações muito fortes entre as espécies vão ter menos espécies. E que quando a maioria das e isso já foi feito em outros trabalhos que mostraram, por exemplo, que quando muitas espécies interagem de maneira muito forte umas com as outras, que essas comunidades vão possuir menos espécies. Mas aqui o que a gente pode extrair facilmente desses modelos é que as espécies, de fato, elas podem excluir competitivamente umas às outras. E qualquer modelo ecológico vai chegar nessa mesma conclusão se nós tivermos espécies equivalentes umas com as outras. Só que isso pode demorar mais ou menos tempo. Por quê? Porque o impacto... Então, qualquer modelo ecológico vai mostrar isso. Vai mostrar que se nós não tivermos um outro processo, por exemplo, especiação, que gera espécies, ou uma diferença entre as espécies, ou imigração, nós vamos ter, eventualmente, competição e exclusão competitiva até que sobre somente uma espécie numa comunidade. O impacto dessa extinção ela pode ser maior ou menor. Quando as espécies interagem mais fortemente umas com as outras, ou seja, quando esse alfa e esse beta são maiores, a chance de que uma espécie vá levar a outra à extinção aumenta. Quando nós não temos alfa nem beta, ou seja, nós não temos interação entre as espécies, nós vemos que é possível que elas coexistam indefinidamente e, consequentemente, nós tenhamos grupos de espécies com muitas espécies diferentes. A gente... então, como que as espécies podem reduzir o seu alfa e seu beta? Como que elas podem ter um impacto menor uma na outra e coexistir? Então, quando as espécies são equivalentes, né, vamos imaginar que nós temos uma situação inicial onde nós temos duas espécies que são exatamente iguais. Isso vai, eventualmente, levar essas duas espécies, pelo menos naquele local, à extinção. A menos que a gente não deixe as espécies, por exemplo, interagir umas com as outras. Então, se vocês colocarem, por exemplo, um recurso e deixarem duas espécies utilizar aquele recurso dentro de uma gaiola, ou como o Gauss fez, colocarem duas espécies de paramécio dentro de um mesmo meio e deixarem elas interagirem livremente, se essas espécies forem equivalentes na utilização daqueles recursos, ou se uma espécie for melhor do que a outra na utilização desses recursos, em um mesmo recurso, isso com certeza eventualmente vai levar essas duas espécies à extinção. Mas existe uma possibilidade das espécies coexistirem também. Se as espécies forem diferentes uma da outra, elas podem coexistir ou não. Se uma espécie for melhor competidora do que a outra, mas elas ainda assim utilizarem o mesmo recurso, ou seja, se a gente colocar, por exemplo, o alfa para um valor alto e o beta para um valor zero, ou seja, se uma espécie impacta fortemente a outra, só que ela não é impactada, essa espécie vai ganhar a competição e vai excluir competitivamente uma outra. Mas nós temos uma última situação, que é quando as espécies
ou são muito próximas na sua habilidade competitiva, ou seja, uma não tem um impacto muito grande sobre a outra, ou elas utilizam recursos distintos. Então, as espécies podem, eventualmente, se diferenciar para utilizar recursos distintos, ou naturalmente utilizar recursos diferentes, e não ter muita diferença uma com a outra na sua habilidade competitiva, e essas duas coisas vão permitir, então, que essas espécies acabem coexistindo e, consequentemente, a gente pode ter muitas espécies em uma comunidade. Então, alguns autores, por exemplo, argumentam que nas áreas tropicais, as espécies têm, por exemplo, nichos mais específicos e por isso nós temos tantas espécies, de forma que cada espécie ocupa sua casinha e utiliza os recursos dentro daqueles limites e cada espécie, então, interage um pouco uma com a outra, né, compete pouco pelos recursos umas com as outras e isso permite com que múltiplas espécies coexistam. Da mesma forma, nós podemos ter outras situações, por exemplo, áreas temperadas, onde nós temos as espécies com nichos bem amplos, de forma que muitas espécies utilizam os mesmos recursos, nas mesmas condições. E nessa situação a gente sabe, né, mostrando, como mostrado nessa aula e com esses modelos, que as espécies não vão ser capazes de coexistir. Então, com base em tudo isso que eu mostrei nessa aula, a gente consegue ver por que talvez essa situação que está sendo apresentada, que foi mostrada pelo Connell, existe na natureza. Onde nós temos espécies que de fato competem umas com as outras, nessa região intermediária, onde as duas espécies conseguem utilizar o mesmo recurso, mas isso não leva à exclusão perfeita de uma espécie, porque elas ainda assim diferem suficientemente na sua utilização dos recursos, de forma que tem em algumas situações onde uma espécie não é afetada pela outra e vice-versa. Ou seja, se nós dermos só um recurso para essas duas espécies, de forma que uma espécie vai utilizar o recurso da outra e uma espécie, se uma espécie for um pouquinho melhor do que a outra naquela utilização dos recursos, essa espécie vai ganhar na competição. Mas no momento em que nós tenhamos espécies utilizando diferentes recursos e, consequentemente, não impactando totalmente a utilização do recurso da outra espécie, nós podemos ter a coexistência de duas espécies. Isso acontece quando as espécies competiram, talvez no passado, e por isso divergiram na utilização dos seus recursos, e a gente vê isso na natureza, a gente vê espécies com diferentes adaptações e diferentes compostos químicos, por exemplo, para utilizar os recursos do solo, ou utilizando diferentes plantas, utilizando diferentes estratos do solo, ou aves utilizando diferentes estratos, desde do subbosque até a parte mais superior do dossel de uma floresta. E nós temos e nós vemos isso na natureza quando a gente vê, por exemplo, plantas que produzem diferentes compostos e utilizam diferentes nutrientes do solo, plantas que são adaptadas a diferentes condições climáticas, aves que são adaptadas às regiões do subbosque do dossel da floresta, enquanto outras aves são adaptadas ao dossel da floresta. Então, todas essas adaptações permitem que no mesmo local, às vezes numa região geográfica bem pequena, nós tenhamos uma diversidade enorme de organismos e também das características desses organismos. E também faz com que a gente observe, especialmente quando a gente vai para um local pequeno, uma grande diversidade de formas e funções e serviços ecossistêmicos que esses organismos desempenham. Então não é muita surpresa, né, considerando as necessidades para a coexistência das espécies, que a gente observe espécies diferentes em uma mesma região geográfica. E também não é muita surpresa que quando uma espécie invasora é introduzida em um local e essa espécie possui características similares àquelas que já estão presentes nas espécies estabelecidas, que se essa espécie é uma espécie agressiva, o melhor competidor, que ela vai levar à extinção das espécies localmente. Então, conhecendo essa dinâmica populacional e como que as espécies interagem uma com as outras, a gente pode, por exemplo, entender tanto por que existe essa diversidade de espécies na natureza, quanto prever o que vai acontecer em determinadas situações, por exemplo, na introdução de uma espécie exótica, ou até
uh, né, em questão de coexistência ou de exclusão competitiva, e também até evolutivamente, pensar o que vai acontecer com a evolução das espécies ao longo do tempo, se uma espécie, pelo menos durante um período suficiente de tempo que ela é capaz de evoluir, se ela conseguir resistir a essa competição. Então, só para resumir o que a gente viu na aula de hoje, nós vimos que espécies, quando elas são iguais, elas não conseguem coexistir. E é por isso que as espécies, eventualmente, podem ter pressões seletivas que vão levar à diferenciação entre elas, como já é hipotetizado por Darwin lá há 150 anos atrás. Nós vimos que existem dois possíveis outcomes ao longo do tempo para duas espécies que estão interagindo umas com as outras. Uma delas é que uma das espécies vai ser extinta, especialmente se essas espécies forem similares umas às outras e competindo e utilizando o mesmo recurso. Mas que isso também pode levar, eventualmente, à evolução de características distintas, como levando então ao surgimento dessas diversidades de forma e hábitos que a gente observa na natureza. Existem modelos evolutivos, ecoevolutivos, que integram essas equações que eu mostrei na aula de hoje com equações evolutivas também, que mostram a dinâmica da mudança das características ao longo do tempo. Então, nós poderíamos aumentar a complexidade desse sistema para entender não só como que as espécies coexistem, considerando as interações que elas já têm a priori, né, o efeito que uma espécie tem na outra a priori, mas também considerando como que esse efeito pode mudar ao longo do tempo, ou seja, como que as características das espécies e a sobreposição na utilização dos recursos mudam também em função da interação entre elas. E a gente poderia ver, então, espécies convergindo evolutivamente ou divergindo evolutivamente ao longo do tempo e deixando, por exemplo, de coexistir umas com as outras. Tudo isso é possível, mas aqui nós vimos esses modelos mais básicos, considerando que as espécies são estáticas, né? Considerando que as espécies já têm algumas características e podem, com base nessas características, coexistir ou não.